suas Bíblias, carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 13 a 15. Hebreus, capítulo 12, versos de 13 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, a Tua palavra, Senhor Deus, é que nos santifica, e Senhor, é o que nós queremos te pedir nesta manhã, que o Senhor possa nos alimentar, por meio da Tua palavra, por meio dos louvores, por meio da comunhão da Tua igreja, Pai. É a nossa oração que fazemos na dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, eu gostaria de pensar com vocês nesta manhã acerca daquilo que o autor da carta de Hebreus destaca no verso 15: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Algo muito importante para as nossas vidas, e é claro que a ideia aqui é o cuidado que precisamos ter para que isso não aconteça. E ele coloca para nós aqui uma ideia importante sobre isso, porque estamos sujeitos a ficarmos distantes da glória, da graça de Deus, à medida que deixamos que coisas ruins acontecem conosco. E aqui o autor nos traz a ideia da amargura como uma perturbação que pode muito nos contaminar. É interessante quando pensamos sobre este assunto e nos vem à memória aquilo que normalmente é imprescindível em uma unidade hospitalar, em um local onde pessoas são tratadas para que possam ser curadas das suas feridas e das suas enfermidades. Costumamos encontrar normalmente nessas unidades hospitalares um centro de controle de infecção hospitalar, muito importante para todo este processo, para toda, como eu posso dizer aos irmãos, para toda a constituição de um trabalho que é feito. Costumamos chamar isso de SCIH, os irmãos que são da área da saúde sabem o que eu quero dizer. Importante porque, além do tratamento, além do propósito, além do desejo em que aquela pessoa que se encontra internada seja curada, é importante que em todo esse processo seja também cuidado para que esta pessoa não seja acometida de infecções. E quando a gente pensa sobre esta questão, o hospital, um lugar onde pessoas são doentes, são tratadas, é um lugar muito sujeito a estas questões de infecção. Por que eu estou falando isso? Porque uma infecção, quando ela não é tratada, quando uma infecção ela não é cuidada, o que ela pode trazer para nós? Ela pode trazer muitas consequências à nossa vida, pode trazer muitas consequências ao nosso sistema imunológico, ela pode causar muitos problemas à saúde, pode comprometer inclusive a nossa própria recuperação. Isso acontece? Acontece. E quando nós pensamos sobre esta questão, não podemos deixar de pensar que ela também está relacionada à nossa própria vida. Quando pensamos na ideia da infecção, pensamos apenas no corpo? Não, precisamos também pensar que a infecção ela pode também alcançar a nossa alma. Infecção que pode também alcançar o nosso coração. Não é só o corpo que adoece, a alma também adoece, o coração também adoece. E se não for tratado esta infecção do coração, da alma, ele se espalha, ele infecciona
e nós somos sujeitos a muitos predicativos destas feridas que conhecemos, chamado pecado. A palavra de Deus fala que a consequência do pecado é a morte, e é importante pensarmos que o pecado precisa ser tratado em nosso coração, precisamos estar cientes disso. É como um crustáceo microscópico que é encontrado no mar, em águas salgadas. É interessante pensar que grandes embarcações estão sujeitas a esses crustáceos que se impregnam em seu casco, e eles precisam ser diariamente, precisam ser periodicamente retirados. Por quê? Porque se eles não forem retirados, eles vão comprometer a estrutura daquele navio, assim como também a sua capacidade de ir e vir. Então é importante pensarmos que, da mesma forma, feridas não tratadas, a infecção que chamamos aqui de pecado, ele pode também trazer para nós consequências ruins, comprometer a nossa vida, comprometer o nosso ir e vir, comprometer a nossa capacidade de louvar, de engrandecer ao Senhor em espírito e em verdade, comprometer a nossa comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. O que é uma ferida? Se não, amados, a secção, o rompimento de células, daquilo que estava junto. Quando pensamos nisso, lembramos da maneira como Deus cria o homem e estabelece ele como aquele que cuidaria de todas as coisas que ele criou para a sua glória. E quando pensamos que o pecado adentrou no coração do homem, corrompeu aquilo que estava unido, que era o sagrado com aquele que o criou. É importante pensarmos que o autor aqui nos traz a ideia da graça de Deus e fala do cuidado que precisamos ter para que estas feridas, que ele chama aqui de amarguras, não penetre no coração, não contamine a muitos. O autor da carta de Hebreus, ele está falando à igreja, a igreja que somos nós. E amados, quando nós pensamos nisso, não podemos deixar de pensar que a amargura nesse contexto tem a ver com a apostasia, do deixar de reconhecermos a graça de Deus, reconhecermos o amor de Deus, reconhecermos a gratidão por estarmos aqui nessa manhã, reconhecermos que Deus tem nos sustentado em tudo e para tudo, reconhecer que iniciamos um novo ano na presença do Senhor, porque se ela não estivesse conosco, com certeza, amados, não estaríamos aqui reunidos como sua igreja, não teríamos a sua graça sobre as nossas vidas. Quando pensamos na amargura, a amargura nos distancia desse propósito, dessa graça. A amargura é como rejeitar os propósitos e as bênçãos de Deus. É como o pecado de Esaú, que está no verso subsequente do texto, se você estiver com a sua Bíblia aberta, que desprezou a herança que lhe era por direito. Está lá no verso 16. O autor ele faz questão de lembrar isso, porque ele está falando exatamente sobre esta questão, amargura. E aí eu quero que você pense na ideia dela como uma ferida, como um pecado que pode adentrar em seu coração. Está relacionado muitas vezes, quando assim somos acometidos, por frustrações, por traumas, por ressentimentos. A amargura é um mal que quem dela é acometido se torna uma pessoa de difícil convivência. Você deve já ter experimentado ou vivenciado ou constatado uma pessoa amarga. Como é difícil conversar com uma pessoa assim. Como é difícil se relacionar com uma pessoa assim. Ela nunca está de bom humor. Se você dá bom dia para ela, ela diz bom dia por quê? Por que é bom dia? Não é? Alguém já ouviu uma expressão assim? Pessoas amargas, pessoas que não conseguem expressar um sorriso, pessoas que não conseguem louvar a Deus, adorar ao Senhor. Eu estava observando aqui a congregação cantando há pouco e percebendo o semblante dos irmãos. Eu estava de óculos, agora eu não estou, então não estou vendo ninguém, né? Mas naquela hora eu estava de óculos, né? E a gente percebe a alegria dos irmãos de poder estarmos reunidos neste domingo que o Senhor nos concede, momento de gratidão a Ele,
momento de lembrar que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que anda conosco, como Ele disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença, e você vai ser um instrumento para abençoar muitas nações. É importante pensarmos, amados, que a amargura nos frustra desses sentimentos. Os nossos pecados nos tiram esse privilégio, como diz o autor da carta de Hebreus, nos exclui a possibilidade de pensar na grandiosidade da graça de Deus em Cristo Jesus por nossas vidas. A amargura ou pecado é como um incêndio na floresta, um foco de incêndio na floresta. Se não for controlado, ele pode devastar tudo ao seu redor, não só ele, mas tudo ao seu redor. Amados, quantas vezes nós precisamos estar atentos para que a amargura, ela não adentre ao nosso coração, como diz aqui o autor da carta. Precisamos estar atentos para que o pecado não nos consuma, porque quem é amargo, quem está com seu coração ferido, ou quem está com seu coração direcionado para o pecado, ele não junta, ele espalha, ele não ora, ele murmura, ele não diz obrigado, ele não estima, ele desdenha. Um coração amargo não perdoa, condena. Um coração amargo não ama, odeia, detesta. Um coração amargo, amados, não se alegra, aborrece. Um coração amargo não adora. Sabe por quê? Porque ele não consegue perceber a grandiosidade do amor de Deus para a sua vida. Não consegue entender que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia em sua vida. Não consegue entender o imenso amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. O que a gente precisa fazer para que este mal não nos acometa? O que precisamos fazer para que a nossa família não tenha um pai amargo, não tenha uma mãe amarga, ou um filho amargo? O que precisamos fazer para que o nosso irmão, como igreja do Senhor, não seja uma pessoa amarga, ou que nós não sejamos instrumentos dessa amargura? O que precisamos fazer? O texto que nós lemos aqui, ele nos traz aqui algumas lições que eu gostaria de pensar com os irmãos. Como tratar para que o pecado ou os pecados que resultam em corações amargos não contamine, não sobreponha a nossa família, a nossa missão e a nossa igreja. O que precisamos fazer? Primeiro, verso 13, busque a retidão. Está lá no texto, o texto fala: façam caminhos retos para os seus pés. A referência de caminhos retos aqui, meus irmãos, nos reportam aquilo que o próprio Moisés disse: obedeçam ao Senhor. Viver uma vida de obediência, viver uma vida repleta das bênçãos de Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, e Moisés diz ao povo: não se desviem, nem para a direita e nem para a esquerda. É o que o próprio Salomão, ouvindo do seu próprio pai, vai dizer também em Provérbios capítulo 4, não se desviem. Amados, um caminho de retidão é olhar para o Senhor. Caminho de retidão é ter os seus olhos voltados para aquele que nos chamou, para a sua maravilhosa luz. Um caminho de retidão, amados, não dá ouvido àqueles que querem distorcer os propósitos de Deus para a sua vida. Um caminho de retidão ajuda você a não se desviar para aqueles que te mostram atalhos para aquilo que você acha que será bom para você. Cuidado. Um caminho de retidão, meus irmãos, não nos torna refém do nosso egoísmo. Foi isso que invadiu o coração do homem lá no Éden. A avareza, a presunção. Não bastou o homem ser semelhante
ao Deus que o criou, mas ele deu ouvidos àqueles que estavam querendo distorcer o seu caminho, para que ele se tornasse igual e tão poderoso quanto o Senhor. O caminho de retidão não nos deixa cair na tentação, o caminho de retidão nos ajuda a fazer a curva. Gosto muito de pensar, os irmãos da classe de casais já ouviram isso, gosto muito de dizer que nós somos tendenciosos a sair pela tangente, uma lei da física. Não somos tendenciosos a fazer a curva, e para fazer a curva precisamos da força do Espírito Santo que o Senhor Jesus nos deu, para que a gente não peque, mas para que a gente continue no caminho que o Senhor preparou para nós. Por isso, quando pensamos naquilo que pode contaminar o nosso coração, naquilo que pode nos tornar pessoas amargas, mal educadas até por vezes, pessoas, não chega nem perto que essa pessoa não dá para conversar. Quando pensamos nisso, amado, precisamos tratar isso com um caminho em que temos em nossa frente a luz para os nossos pés, que é a palavra de Deus, como disse Davi. Precisamos ter em mente o coração guardado, como o próprio Davi disse, para não pecar contra o Senhor. Esse é o caminho que vai fazer com que não caiamos na armadilha daquele que quer que sejamos pessoas amarguradas, pessoas que não se alegram com aqueles que se alegram, mas invejam, mas desdenham, pessoas que não choram com aqueles que choram. Amados, busque o caminho da retidão, é que diz o autor para nós, para que a gente não se torne pessoas amargas, ou para que a gente não afaste aqueles que estão ao nosso redor, e nem muito menos o Deus, que tem grandes coisas para nossas vidas, e trabalha em todas elas para o nosso bem, é o que diz a palavra dele. Então, essa é a primeira lição, se você quer tratar o seu coração, se porventura esteja hoje triste, amargurado com algo, se o seu coração ainda não tratou o pecado, que sempre está diante de você, busque no Senhor a palavra, e o texto fala: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se afaste. Quem é o manco? É o fraco na fé, é aquele que ainda não se apropriou, não tem se alimentado da palavra de Deus. Ouvimos muitas canções sobre fé hoje aqui pela manhã, quase mudei meu sermão, viu, irmãs? Quase mudei meu sermão. Ouvimos muitos caminhos aqui, muito falamos aqui de fé, cantamos e ouvimos sobre fé, mas amados, para que nos possamos manter nesse caminho de fé, precisamos ter uma vida de retidão. É um desafio para os nossos dias, sermos retos, sermos dignos. O mundo olha para nós e espera ver isso em nós, afinal de contas ele está pronto para nos acusar. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno, o maligno sempre está pronto para nos acusar. E amados, o Senhor, Ele nos dá o caminho para isso, para que possamos ser dignos, para que possamos ser honrados diante dEle, para que o nome dEle seja glorificado por meio de nós e através de nós. Como? Pelo um caminho de retidão, para que até aquele que é fraco, ele tenha para onde olhar, ou para quem se apoiar. A palavra de Deus fala: se você ver um irmão enfraquecido, caído, vá até ele, o ajude. Mas como que você pode ir até ele se você estiver na mesma situação? Como você pode ajudar alguém se você estiver com a mesma situação ou com a mesma dificuldade? Você vai afundar junto com ele. É por isso que a palavra de Deus nos chama a pensar sobre a maneira como devemos viver, a maneira como devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, que alimenta a nossa fé, que nos faz fortes, para nos mantermos firmes, para sermos referência em nossa casa, para sermos exemplos aos nossos filhos, para que nossos filhos vejam em nós não apenas uma fé de palavras, mas de obra, como cantamos há pouco aqui, para que possamos ter a coragem, como disse a irmã aqui há pouco, de soltar o cabo da nau e permitir que o Senhor nos guie. É interessante pensar nisso.
que a própria canção fala que a gente precisa tomar os remos pelas mãos, não é isso, irmão? Os remos pelas mãos. Irmãos, a fé, ela requer de nós esforço, a fé requer de nós trabalho, a fé requer de nós o alimento da palavra para que possamos ir, para que possamos ter a força necessária. É por isso que a segunda lição aqui, que eu gostaria de trazer aos irmãos, de que maneira tratar para que o pecado não nos torne amargos, é esforçar-se para viver em paz com todos, é o que diz o verso 14. A gente sabe que qualquer que seja a ferida que a gente tenha, ela nos causa dor. Qualquer o tamanho que seja a ferida, ela pode nos causar dor. Ela pode nos roubar a alegria. Ela pode nos deixar frustrados. A enfermidade faz isso com a gente. Eu me lembro que uma irmã da igreja que pastoreávamos estava acometida de câncer de ossos. E visitando-a mais de uma vez no hospital, ela estava muito feliz. Irmã Áurea, irmã Eulélia vai lembrar dela. E uma das coisas que eu sempre dizia a ela: minha irmã, nunca deixe que nada roube de você a alegria da certeza que o Senhor lhe dá, da vida, mesmo que essa passe, mas da vida eterna. E amados, aquela irmã, ela ficou internada por cerca de 6 meses no hospital. E coincidentemente minha esposa trabalhava naquele hospital. E ali ainda naquele hospital, ela ouvia testemunhos das pessoas que cuidavam dela, da alegria daquela paciente, apesar de toda a dor, apesar de um quadro irreversível que ela tinha sido acometida. E ela dizia da alegria que ela tinha por saber que Deus a sustentava. Às vezes nós somos tomados por uma tristeza tão grande em nosso coração, e isso, meus irmãos, por vezes cobre a graça que o Senhor tem para conosco. A palavra de Deus nos aconselha que em tudo sejamos agradecidos. É um desafio para as nossas vidas, e só podemos fazer isso quando temos certeza da fé em Cristo Jesus. Só podemos fazer isso, meus irmãos, quando o nosso coração está em paz. Só podemos fazer isso quando, mesmo sabendo que as nossas feridas podem nos tentar roubar a alegria, o equilíbrio, o bem-estar da própria vida, nós temos um Deus que trata tudo isso em nós, para que todas essas coisas, mesmo sendo difíceis, possam se transformar em bem para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. A amargura nos impede de viver e entender e compreender a maneira como Deus trabalha em nós. O mundo não nos entende, quando mesmo diante da separação, diante da morte, nós louvamos e agradecemos a Deus. O mundo não nos entende. Sabe por quê? Porque o mundo não consegue compreender que a nossa gratidão está, não porque a pessoa partiu, a nossa gratidão está pela oportunidade que tivemos de que com ela podemos viver aquele tempo, que com ela podemos nos relacionar, que com ela podemos ter experiências boas juntos, que Deus nos proporcionou o presente da pessoa que partiu ao nosso redor, a nossa intimidade. As pessoas às vezes não conseguem entender isso, e nós nos alegramos por tudo o que essa pessoa representou para nós, e pela certeza que temos, se ela estiver em Cristo, da vida que ela terá, e com ela poderemos nos encontrar. Amados, para pensar nisso, a gente precisa ter um coração em paz. E a gente sabe que a igreja do Senhor é desafiada o tempo todo para que viva em paz uns com os outros. O texto, vamos lembrar, carta dos Hebreus, escrevendo o autor, a igreja do Senhor, ele fala: olha, esforcem-se. Amados, nada em nossa vida acontece por acontecer. Todas as coisas da nossa vida têm um propósito de Deus. Irmãos da classe de casais sabem muito bem o que a gente está falando. Vida com propósito foi o que a gente aprendeu ano passado.
E amados, em todas as coisas o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Ali no gabinete, junto com o irmão Reinaldo e com o irmão Canupi, estávamos falando acerca disto. Quarta-feira aprendemos aqui com o pastor Jesus um pouco a respeito sobre não estar conformados, para que o Senhor possa nos fazer crescer. O pastor Jesus falava um pouco a respeito disso, nos trouxe uma lição importante que eu guardei no coração. É no desconforto que o Senhor nos dá a chance de mostrar quanto Ele é poderoso em nossas vidas. Quem crê nisso aqui? É nas horas mais difíceis que o Senhor nos dá a chance de tão somente depender dEle. E isso, amados, só acontece quando a gente está em paz. Isso só acontece quando a gente trabalha para isso. É por essa razão que o autor da carta de Hebreus fala de esforço. De esforço para viver em paz um com os outros. A ideia de esforço está para empenho, ideia de esforço está para desprendimento, ideia de esforço está para persistência, ideia de esforço está para vontade, ideia de esforço está tão exclusivamente para o seu agente, para aquele que se esforça. Em outras palavras, a começar em mim. Não espere do outro aquilo que você deseja, faça você primeiro. Deus queria nos salvar, Ele esperou que a gente fosse até Ele? Não, Ele veio até nós. João costuma dizer que o Senhor nos amou como? Primeiro. Amou-nos primeiro e nos deu como mandamento amar uns aos outros. Amados, eu não posso esperar que a paz que eu almejo, ela venha até mim. Eu preciso buscá-la, eu preciso me esforçar para isso. É como Paulo próprio fala em Romanos capítulo 12, olha, façam todo o possível, não é qualquer coisa, façam todo o possível, para o quê? Viver em paz com todos. Viver em paz com todos. Quando pensamos sobre o buscar a paz, o esforçar-se para viver em paz, amados, é algo que a palavra de Deus nos traz aqui como desafio para nossas vidas, na nossa casa, em nossa igreja. Somente assim não seremos acometidos da amargura, não seremos aquele irmão, não chega nem perto dele, porque esse aí é de difícil trato, esse aí é arrogante, esse é presunçoso, ele é mal educado. Então é melhor você ficar de longe. Se fosse você, nem bom dia dava. Lembrei aqui do pastor Irlande, irmão, como que a gente pode ser crentes carrancudos, se a palavra de Deus nos leva a exercitar a paz, a alegria, a adoração que o Senhor espera encontrar em nosso coração. Por isso é importante a gente pensar naquilo que o próprio autor, no capítulo 3, verso 13, diz para nós: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Hebreus 3:13, durante o tempo que se chama hoje. Não é um desafio para amanhã. A vida em comunhão, a igreja em um só pensamento, em uma só fé, a igreja pronta para ouvir aquilo que o pastor da igreja, colocado por Deus aqui, tem em seu coração, dado por Deus, precisa ser algo, meus irmãos, de uma maneira única para todos nós. Isso não é para alguns irmãos, para algumas irmãs, para alguns departamentos da igreja. O desafio da igreja, à luz do pastoreio do pastor Ricardo, aquilo que Deus tem colocado no seu coração como propósito para esta igreja, não pode ser algo apenas de alguns, é de todos. É por isso que a palavra de Deus, à luz daquilo que a igreja do Senhor precisa estar atenta, nos fala: encorajem-se uns aos outros todos os dias, porque a igreja do Senhor não é a dominical, a igreja do Senhor é aquela que permanece até que Ele venha todos os dias. E Ele fala isso durante qual tempo? O domingo? O meu esforço é apenas para o domingo? O meu esforço é apenas para uma programação especial da igreja? O meu esforço, diz aqui a palavra do Senhor, é para todo o tempo, inclusive hoje.
que será amanhã, que será o depois, que será a próxima semana, que será esse ano de 2024, o hoje que o Senhor requer de nós. Então, esforce-se, se existe algo no seu coração, se esforce para se libertar disso em nome de Jesus. Peça para Ele a força necessária. O que Deus disse? O que Deus disse a Abraão? Abraão, anda em minha presença. Ou seja, o andar, irmãos, requer de nós ação, assim como a fé. Por isso é importante pensarmos que na igreja do Senhor encontramos paz. Essa semana, ainda lembrando do culto de quarta-feira, uma irmã chegou para o pastor e falou assim: quase não vim hoje, pastor. Eu falei: sério, irmã? Eu estava muito bem, vou, não vou para a igreja. E aí ela falou: eu vim. E pastor, tudo aquilo que eu estava sentindo passou. Sabe por quê? Porque é bom estar aqui. Tudo aquilo que eu estava sentindo caiu por terra, disse essa irmã. Aí eu vou brincar com os irmãos aqui, como eu fazia na igreja que eu pastoreava: cuidado com aquilo que vocês me falam, eu posso usar contra vocês no culto, tá bom? E ela disse: pastor, eu quase não vinha, mas eu me esforcei, e aquilo que eu estava sentindo passou. Sabe por quê? Porque é bom estar no meio dos louvores, é bom estar no meio da congregação, porque é bom, em outras palavras ela disse isso, é bom estar na presença de Deus junto com os meus irmãos. Terceira lição: como tratar os pecados para que Ele não nos torne pessoas amargas e não nos contamine e contamine a todos. Ainda no verso 14: esforce-se não só para viver em paz, mas para serem santos. Para serem santos. Pastor Ricardo, no último domingo do ano, no último culto do ano, à noite, dia 31, ele nos falava acerca de pedidos que precisam ser imprescindíveis para nós e desejos ao longo da nossa vida. E normalmente fazemos isso logo no começo do ano, né? Final do ano, começo do ano, e colocamos diante de Deus os nossos sonhos, os nossos planos, aquilo que almejamos conquistar. E o pastor Ricardo nos falava que dentre tantos, um que não pode ser imprescindível é a santidade. Santidade, meus irmãos, é o caminho para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Seremos instrumentos do Senhor à medida que nos tornamos santos. Santidade não é um fim. Santidade, meus irmãos, é um meio pela qual a gente se afasta cada dia da nossa velha natureza. Já parou para pensar nisso? Santidade, ela, a cada dia que nos apropriamos dela, ela nos afasta daquilo que éramos, para sermos aquilo que o Senhor espera, a cada dia mais semelhante a Cristo, nosso Senhor e Salvador. É por isso que somos chamados de cristãos, é por isso que a igreja foi chamada de cristã, porque era uma igreja que santificava, era uma igreja que a cada dia o seu falar, o seu andar, o seu proceder lembrava de Cristo, é por isso que somos chamados de cristãos. É um desafio para nós ser chamados de cristão, à medida que entendemos que a santidade também para nós exige esforço, como a paz. O texto está dizendo: esforce para viver em paz e também em santidade. Para serem santos, exige de nós esforço. É nesta ideia, é neste som, é neste diapasão. Cadê o irmão Prado? Nesse diapasão, quem gosta muito desses termos são os advogados, né? É nesse diapasão, ou seja, de buscarmos uma vida de santidade, que precisamos nos esforçar, de dar uma resposta positiva aos planos, aos propósitos e à vontade de Deus para as nossas vidas. Vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos, temos aprendido que não é algo fácil, porque a vontade de Deus, ela está
do lado oposto normalmente à nossa vontade. Senhor, eu gostaria que fosse assim. Senhor, eu gostaria que fosse agora. Mas o Senhor, Ele tem propósitos que por vezes não conseguimos enxergar. É por isso que a vontade de Deus, ela precisa sobrepor aquilo que queremos. E isso só acontece à medida que andamos com Ele, à medida que conhecemos Ele, à medida que nos parecemos com o Seu Filho amado Cristo Jesus. Somente assim, meus irmãos, nós nos distanciamos dos pecados que podem nos tornar pessoas amargas e intragáveis ao longo da nossa vida. Santidade significa almejar como igreja do Senhor, engrandecer o seu nome, glorificar o seu nome. Por isso, uma vida de santidade não é para o futuro, é para agora também. Amados, eu queria concluir dizendo para você que conta-se uma história de um professor que deu um trabalho, uma atividade em sua sala de aula para alguns alunos. Talvez você já tenha ouvido essa ilustração. E ele desafiou os seus alunos para que trouxessem no dia seguinte algumas batatas. E eles trouxeram as batatas em uma sacola e ele pediu: agora eu quero que vocês peguem essas batatas e escrevam em cada uma delas o nome de alguém, de uma pessoa que porventura em algum momento o tenha magoado, o tenha frustrado, o tenha ferido. E aí os alunos começaram a escrever e grudar lá com palito o nome das pessoas em secreto. E o professor, observando aquela sala, ele percebeu que tinha alunos que colocavam mais de uma batata dentro do saco com o nome de pessoas. O próximo desafio qual era? Era pegar aquelas batatas que eles haviam colocado naquela sacola, naquela mochila, e permanecer com ela uma semana. Para onde quer que eles fossem. É interessante que a experiência resultou em que os alunos começaram a se sentir o quê? Incomodados, porque as batatas começaram a apodrecer. E não só isso, o peso delas. Para onde quer que fossem, levavam as batatas. E aonde chegavam, o cheiro era insuportável. Ao final da experiência, todos contaram isso ao seu professor, e a lição que ele deixou para eles é exatamente essa, amados, que esse cheiro das batatas, por vezes, são as nossas mágoas, são as nossas feridas, que nos incomodam, mas incomodam aqueles que estão ao nosso redor. Então, carregar batatas apodrecidas é tão semelhante como carregar mágoas e feridas no coração. Isso nos contamina, assim como também pode contaminar a muitos ao nosso redor. Todos nós, no exercício dos nossos relacionamentos, e você bem sabe disso, estamos sujeitos, por vezes, a experiências dolorosas. Afinal, nós estamos sujeitos ao pecado. Precisamos nos esforçar para não pecar. Não vivemos mais uma vida de pecado, mas não deixamos de tê-lo sempre diante de nós. É como Paulo disse: o que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer sempre está diante de mim. Então estamos sujeitos sim a experiências às vezes que não são muito boas. Às vezes você se frustra, se fere com a palavra do esposo, da esposa. Não é um caminho fácil, não é algo fácil de lidar, de tratar. Por vezes você se frustra com aquilo que se ouve do seu pai ou da sua mãe, principalmente o jovem, a criança, o adolescente. Quantas vezes você ouviu o que você não queria do seu pai e da sua mãe? O não, né? Às vezes a gente só quer o sim, mas quantas vezes a gente já ouviu o não do pai e da mãe, sem entender o porquê daquele não, ou não entender o porquê daquela ação, que às vezes para nós foi dolorosa. Mas, amados, no exercício dos nossos relacionamentos, nós estamos sujeitos sim a nos ferir, como igreja do Senhor também. Afinal somos muitos membros, e os membros por vezes se ferem, e quando eles se ferem, a igreja toda é abalada. É por isso que somos desafiados, como diz o autor: cuidem
que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem para que nenhuma raiz de pecado ou de amargura brote no coração de vocês, para que a comunhão, para que o propósito, para que há uma só fé, um só Senhor, uma só adoração, um só batismo, não venha se afastar de nós, não venha se afastar de nós. Mas o que eu quero dizer para você, que mais ter essas feridas que podem nos acontecer, amados, não é algo que precisa estar sempre em nosso coração, elas podem ser tratadas. Você não precisa ter um coração amargurado. Hoje, você não precisa ter um coração amargurado. Hoje, você não precisa estar lutando tão simplesmente contra o seu pecado e deixar que ele tome conta do seu coração. Você não precisa ter um coração assim. Você não precisa ter uma vida como um poço de amargura. Tudo para você é uma vida difícil. Tudo para você é algo ruim. Tudo para você é o Senhor. Cantamos aqui também, o Senhor não está me vendo. E às vezes vivemos assim porque não queremos tratar as feridas do nosso coração. Amados, o pecado, ele precisa ser extirpado das nossas vidas. O pecado precisa ser deixado de lado. Quando pensamos na santidade, como eu disse aqui, é nos afastar do que éramos, para sermos o que o Senhor espera de nós. Por isso, é que nesta manhã, o autor da carta de Hebreus, falando à igreja, falando aos nossos corações, ele nos pede para que, como igreja do Senhor, nos esforcemos sim, para uma vida de retidão, para uma vida de paz, para uma vida de santidade. Eu quero terminar dizendo para você que eu tenho certeza, eu creio que é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de você como pai, é o que Deus espera de você como mãe, é o que Deus espera de você como filho, é o que Deus espera de você como a igreja do Senhor para o ano de 2024. Caminhos retos, o esforço de uma vida de paz uns com os outros, o esforço para viver uma vida que efetivamente agrade a Deus. Somente assim, amados, diz a palavra do Senhor, seremos a igreja ou a noiva que Jesus espera encontrar e apresentar diante de Deus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que você possa aguardar não as palavras do pastor Nilson, mas a palavra de Deus em seu coração, para que em tudo e para tudo, a igreja do Senhor, neste ano, possa cumprir o seu propósito, em engrandecer, enaltecer e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador. Amém.